Bom dia, pessoal. Como vão vocês? Espero encontrá-los na santa e gloriosa paz do Senhor. Amados, quero deixar bem claro aqui, primeiramente, ao Senhor toda a honra, glória, domínio, poder, majestade, a honra e glória do Senhor. Atualmente, gente, eu me formei em teologia, Deus me ungiu, capacitou. Eu hoje não faço parte de, assim, em questão de vínculo, eu posso ir até a igreja cultuar o Senhor, mas vínculo eu não tenho com igreja nenhuma, tá certo? A igreja que eu tenho hoje, um certo vínculo, é aquela que me ajuda, tá certo? Aquela que vem me ajudando. Passei por um processo muito difícil e muitos me deram as costas, e essa igreja específica, ela tem me ajudado, entendeu? Com cesta básica, tem me ajudado. E às vezes você pensa que os de perto estão assim, no momento que você mais necessita do que fizeram comigo, esses aí deram as costas. E aqueles que você nem imaginava, entendeu? Se sensibilizaram, me ajudaram, como também a Batista já me ajudou. E tem outra que eu não vou mencionar aqui, já agradeci muito, entendeu? Já coloquei na rede social, porque eu já fui dessa igreja e ela tem me dado apoio. Gente, o Senhor, Ele usa os anjos dele para nos ajudar, porque o que recebo não dá para tudo. Mas, gente, nunca parei a obra, sabe? Sempre fiz a obra de Deus. Eu e o Espírito Santo, a gente sempre lado a lado, como o próprio definição dele diz, o Paráclito, não é? Ele vai estar ao lado da gente e habita em nós também. Espírito Santo, ele habita em nós. João 14, 23. Aquele que ama a minha palavra, meu Pai o amará, eu e meu Pai viremos e faremos nele morada. Isso é maravilhoso, gente. Ele nos concede frutos do Espírito, dons espirituais. E, dentre tantos, tem o discernimento. Eu sei que a prova, que a Bíblia diz que nós somos provados para ser aprovados. Mas foi a intensidade, sabe, do que fizeram comigo. Foi muita perversidade. E eu não aceito isso não, sabe? Ser provada, todos nós somos provados. Agora, a intensidade da maldade foi grande, sabe? E quando eu precisei pedir ajuda, me deram as costas. Eu não quero estar com essas pessoas, não. Não quero. Pessoas perversas, eu quero distância. Eu posso amar em Cristo? Posso. Mas convívio eu não quero mais com essas pessoas. Gente, vamos ouvir a ministração da palavra. E muitos aí ouvem, vê meus vídeos, não tem coragem de curtir, compartilhar. Gente, o conteúdo que eu exponho é tudo concernente à palavra de Deus. Eu não falo abobrinha, eu falo o que está na palavra de Deus. Tem gente aí que fica fazendo fofoca de um, fofoca de outro. Aí a live vai, não sei quantos mil. Tem muita gente que paga também. Eu não pago não, sabe? Pelo menos até aqui eu não paguei para crescer a quantidade de curtidas no canal. Mas tudo que eu faço é falando da verdade, das histórias bíblicas, da palavra de Deus, os mandamentos do Senhor, as ordenanças. Não só falo como eu vivo. Só que você viu gente que podia estar assim, depois da prova, e você falava e fazia o castigo de narcisista, sabe? Você falava com ele, com ela, ficava calado, não dava... Isso é o castigo, os especialistas já disseram, é o castigo narcisista. Faz questão, entendeu? Manipulação, quer controlar a sua vida em tudo. Eu achei adoecedor. Eu adoeci com isso por um tempo. Graças a Deus, Deus tem restaurado minha saúde. E aqueles, às vezes, que você pensa que está do seu lado, nem sempre os que dizem que são amigos são realmente amigos. Não quero não, gente, estar com certas pessoas mais não. Não quero não. Porque me fizeram muito mal, sabe? Não desejo mal para ninguém.
mas me fizeram muito mal. E essas pessoas, e ninguém que queira tirar vantagem nas minhas costas, eu quero mais. Entendeu? Hoje em dia eu sou uma pessoa muito... Se eu já era, hoje em dia eu sou mais seletiva ainda com amizade. Não quero não amizade para estar querendo tirar proveito das minhas coisas. Eu que pago minhas contas, eu que me esforço. É uma inveja no pouco que você tem. O povo fica de olho grande, fica com inveja. Ah, pelo amor de Deus, cada um faça a sua parte, não é? Aquilo que dá pra gente ajudar, a gente ajuda. Aquilo que não dá, peraí. Hoje em dia, por isso que eu sou muito seletiva, até com amizade. Eu vi com meus próprios olhos espirituais, pessoas que se diziam ser amigos, afastar familiar meu, entendeu? Ah, não, mas porque é na prova. Que prova é essa? 10 anos? Mais de 10 anos? Isso é muita perversidade, gente. Eu não quero estar com esses, não. Não quero mesmo. Não quero. Eu posso querer bem, mas estar com esses eu não quero mais, não. Gente perversa, eu não quero do meu lado, não. Na minha companhia, não. Vamos acompanhar, gente. Tem gente que... Ah, ela é chata. Chata por quê? Porque eu falo a verdade? Chata porque eu falo a verdade? Se eu estivesse falando mentira, talvez eu estivesse agradando, né? Se eu estivesse falando mentira, tem gente que gosta de ouvir mentiras. Eu falo a verdade. Prego a palavra de Deus, o conteúdo é a palavra de Deus. Vamos orar, gente. Ao Senhor toda honra, glória, poder, majestade, domínio, autoridade nos céus e na terra. Deus, o nosso pastor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, as águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Gente, quando você está numa denominação, quando você está numa... A gente chama igreja, mas igreja somos nós, né? Igrejas ambulantes. A noiva de Cristo. Quer dizer que quando a gente está na igreja, na noiva de Cristo, as pessoas, que eu saiba, nos apoiam. Sim ou não? Nos apoiam quando você está pregando o evangelho, você está ali, ó, naquela empreitada da promessa de Deus. Eu não vi apoio nenhum. Sabe o que é nenhum? Nenhum. Apoio nenhum. Nem de familiar, no sentido assim, alguns da família até me ajudaram. Mas assim, apoio, não dá uma curtida, não faz um compartilhamento, entendeu? A igreja devia participar nisso aí, principalmente partindo do pastor. Nada. Sabe o que é nada? Não fizeram nada, nunca. Então, eu fui, sabe, me indignando com essas coisas. Mas eu vim para falar, foi da palavra de Deus. Vamos ao que nos interessa. Capítulo 9 de Neemias. Nós sabemos que Neemias, ele foi constituído por Deus, né, para levantar a cidade de Jerusalém, os muros da cidade de Jerusalém. Então eu vou aqui, ó, capítulo 9 de Neemias. A exegese do capítulo de Neemias 9 foca em seu contexto pós-exílio, destacando a liderança, a espiritualidade e o planejamento prático. O texto estudado não apenas por ser um valor histórico, mas como um manual de gestão de crises, intercessão e restauração social. Os principais pontos da exegese incluem o contexto, né, histórico. O relato ocorre durante o Império Persa, focando na reconstrução dos muros de Jerusalém. Neemias, um copeiro do rei Artaxerxes,
obtém autorização e recursos para restaurar a cidade de Jerusalém. Equilíbrio entre fé e obras. A base das ações de Neemias é a oração e o jejum, demonstrando dependência em Deus. A exegese reconhece os pecados do povo, mas apela para o caráter misericordioso de Deus. Louvado seja o nosso Senhor. Princípios de liderança. Diagnóstico sobre o princípio de lideranças. Da liderança. Ele primeiro se informa detalhadamente sobre o problema antes de agir. Ou seja, a visão de um líder. Ele vê primeiro a situação num contexto geral e o que é necessário, como ele vai proceder, ele vai agir. Organização em prol do objetivo, né? Organização distribui tarefas dividindo o trabalho de reconstrução entre as famílias e grupos. Vamos acompanhar, ainda tem mais. Gestão de oposição. Mostra resiliência, vê o que ele mostra, como líder. E o grupo dele mostra resiliência contra calúnias e ameaças externas, mantendo a equipe focada. A exegese também aborda a restauração espiritual e o reavivamento espiritual. Glória a Deus. A exegese também aborda a restauração espiritual e o reavivamento espiritual do povo judeu. Isso está no capítulo 9, aliás, o capítulo 9 do 8 ao 13. Que se segue a reconstrução física, mostrando que a obra de Deus exige organização estrutural e renovação da fé. Tem que ter fé, gente. E o foco ser o Senhor, não é? O Todo-Poderoso. Jeremias 17:7. Bem-aventurado é o homem que confia no Senhor, cuja esperança está nele. Também está nele. A reconstrução dos muros de Jerusalém por Neemias, por volta de 445 a.C., foi feito notável que combinou com um planejamento estratégico. Liderança motivacional e fé. Ele teve autorização, recursos, escolta. Você sabe o que é escolta, né? Pessoas que estavam ali apostos para ser com eles, ajudar também a eles, proteger, agir. Então aqui nós temos a liderança motivacional e fé. Ele teve autorização, recursos, né, através assim da autorização primeiro de Deus. Existe uma hierarquia. Primeiro, né, Deus, o Todo-Poderoso, depois o rei Estachester, né, que eu não sei dizer o nome dele direito. Ele teve essa autorização. Ele também deu recursos e escolta. Ou seja, os homens, para trabalhar com eles, está a mercê, né, apostos em oração e execução. Mão de obra também. Então, restaurar a cidade de seus antepassados. A obra ocorreu em meio ao cenário de grandes desafios. Teve oposição, ameaças, os inimigos locais, como Sambalat e Tobias de Gesem, tentaram ridicularizar e depois atacar o trabalho deles, né? Para que eles não tivessem êxito. Neemias e o seu povo que ajudava ele não ter êxito.
Então eles tentavam ridicularizar, atacar aos trabalhadores. Neemias organizou o povo para trabalhar de dia com ferramentas e à noite manter a guarda. Estavam orando e jejuando. Foi uma obra reconstruída em 52 dias. Nas mãos, uma mão, eles tinham as ferramentas e na outra as armas. E em oração também. Uma das armas poderosas, a oração. A oração de um justo pode muitos seus efeitos. Tiago 5, do versículo 13 ao 16, né? Resiliência e estratégia. O que ele usou como resiliência e estratégia? Eles tiveram assim, resiliência e estratégia. Foram 2 tópicos que eles usaram, né? 2 ferramentas que eles usaram para ter êxito no objetivo. A obra sofreu forte oposição de inimigos locais, Sanbalat, Tobias e Gesem, como já foi falado, que zombavam, ameaçavam, atacavam Neemias, organizou o povo para trabalhar, como já foi falado aqui, mantendo os guardas em alerta. O sucesso da obra, que foi um muro, foi erguido, aleluia, rapidamente. A conclusão, fortificação causou das nações vizinhas. O livro destaca a confiança em Deus, da organização prática e resiliência diante da crise. Aí é que eles buscavam mesmo, né, a proteção de Deus, o livramento de Deus. A Bíblia relata que... Não, isso aqui é outra coisa. É outro tópico, outro contexto bíblico que eu ia entrando aqui. Porque às vezes eu aproveito a mesma folha. Vou botar aqui outro assunto. Gente, vocês entenderam o assunto ministrado? Foi a restauração dos muros da cidade de Jerusalém. Da cidade de Jerusalém. E esses aqui foram os inimigos, Sanbalat, Tobias e Gesem. Então, ele como líder, Neemias, ele usou as ferramentas que ele tinha, né? Principalmente a de colocar confiança em Deus, que foi o principal. Quando nós colocamos a nossa confiança no Senhor, não tem como dar errado. Não é? Se a confiança está nele... Gente, eu estou na minha cama. Na verdade, a cama não é nem minha. Essa cama aqui é da minha filha. Porque a minha cama mesmo, ela está toda quebrada por causa de tanta mudança. Gente, eu passei por uma fase tão difícil, mas tão difícil, que eu estou viva pela misericórdia de Deus. Ah, Edilene, mas o que foi que eles fizeram? Gente, muita violência psicológica, muito abuso psicológico, entendeu? Tem hora que eu penso assim, meu Deus, como eu sobrevivi tudo a isso. Foi horrível, gente, foi horrível. E quando eu falo, tem gente que diz, ah, ela se vitimiza. Ela se vitimiza. Eu me vitimizar? Olha, quem não passou pelo que eu passei, vivenciou o que eu vivenciei, não tem respaldo para falar nada. Cale-se, meu irmão. Você que diz assim, ah, ela se faz de vítima. Ah, ela está se fazendo de vítima. Deixa quem quiser pensar. Deixa quem quiser falar. Deixa quem quiser dizer o que quer. Mas, gente, eu que sei. Ninguém levou meu balde, né? Entendeu? Até hoje, quem leva meu balde sou eu. As tuas coisas, quem leva o balde é você. Quem se levanta para guerrear com as lutas somos nós. Entendeu? Eu tive apoio da minha família por um tempo, entendeu? Por um tempo me ajudaram. Mas ninguém tem obrigação, gente, de ficar mantendo a vida de ninguém. Tentei até, aí diz assim, Adriane, por que você não tentou trabalhar? Até quando eu tentei trabalhar, eles vetavam, gente. Entendeu?
eles não mostram tudo que fazem, não. Eu sei o que eu passei e eu não quero estar mais com gente perversa, não. Entendeu? Ah, mas não é tudo bíblico. A intensidade, a perversidade foi grande, gente. Então, assim, quem quiser ouvir os vídeos, quem quiser aprender com os conteúdos, tá disponível no meu canal. Assista. Às vezes eu até compartilho na rede social, no Facebook, tá bom? Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Tenha misericórdia de ti, de mim e sobre nós. Levante o seu rosto e nos dê a paz. Ok?